Quantas vezes é que já pensaste que não consegues emagrecer porque não fazes cardio o suficiente? Hoje em dia temos muita informação, especialmente sobre as calorias. As do relógio, o que eu estou a comer, se eu estou a gastar, se eu não estou. Então hoje é exatamente isso que vamos falar. O que é que muda na realidade no corpo da mulher depois dos 30 anos? O meu nome é Filipe Simões. Eu sou Beatriz Jorge. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Tudo isto com uma abordagem única de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Isto é uma coisa que rapidamente se entra numa espiral, não é? De mais, e quanto mais parece que melhor, ou que... Porque a pessoa, às vezes isto acontece muito, que é a pessoa começa numa fase sedentária, não é? E depois começa ali a mexer-se um bocadinho mais, começa a ver resultados, então pensa, ok, então é mais. Depois rapidamente isto entrou aqui nesta bola, não é? Nesta espiral onde mais à espera de mais resultados. Mas o que é que nós vemos na realidade é que nem sempre é assim, porque muitas das vezes o mais já pode não ser exatamente a mesma estratégia, não é? Portanto, tal e qual como uma pessoa que temos as fases da perda de peso, aliás, como já também falámos no episódio, aquilo que funciona no início, depois pode deixar de funcionar e aí vamos ter que começar a alterar as estratégias, porque o corpo também se vai adaptando e era isso que eu te queria perguntar, porque é que de facto existem muitas mulheres que, por exemplo, fazem imensos passos, 8.000, 10.000, 12.000, mas depois não conseguem ver resultados, não conseguem perder gordura. Porquê é que isso acontece? Uma boa questão, porque se pensarmos para uma pessoa conseguir emagrecer, qual é que é o pilar principal, não é? É existir déficit calórico, já sabemos isso. Ou seja, quer a pessoa faça 10.000 passos, quer faça 5.000 passos, no fundo o que vai permitir que haja essa perda de peso é o déficit calórico estar presente. Ou seja, estar a consumir menos calorias do que aquelas que gasta, ou gastar mais do que as que consome. E portanto, ela pode até fazer 12.000 passos por dia, que se não tiver uma estrutura alimentar boa, correta, que vá de acordo com esse objetivo, o esforço vai ser um bocado em vão no sentido de não vai ter esse resultado que procura. Claro que é bom para a saúde dela ela ter atividade física, sempre, independentemente de estar ou não a perder peso, mas sem o déficit calórico lá inserido, juntamente com essa atividade, não vai acontecer ver o peso a baixar. E acaba por ser aqui um bocado esta falta dessa noção que depois leva as pessoas a pensar que estão a falhar ou que não é este tipo de treino melhor ou que há alguma coisa de errado com elas, quando no fundo só não estão a fazer a alimentação correta para aquilo que estão a gastar. Pois, é isso, é a tal situação que é exatamente isso que tu estás a explicar. A pessoa pode ter muito gasto calórico com os seus passos diários, pode ser uma pessoa que passa muitas caminhadas, anda imenso, mas se de facto a sua estrutura alimentar, aquilo que ela come, se não a coloca num déficit calórico, pode continuar a dar os passos que for preciso, mas assim não vai conseguir perder gordura, não é? Vai ajudar sim, porque o que é que nós vemos? Vemos que de facto existem muitas mulheres que quando começam exatamente uma jornada onde querem perder peso, começam a fazer caminhadas, não é? Começam a fazer caminhadas e começam a cuidar da alimentação. E isto acaba por exatamente esta balança, não é? Portanto, que a pessoa começa a gastar um bocadinho mais, não é? E começa a consumir menos, porque acaba por cuidar melhor da alimentação. E aí nós vemos que o peso vai baixando, não é? Só que agora, existem muitas mulheres que aumentam esse gasto calórico, mas aumentam o dispêndio calórico, né, com as caminhadas, mas muitas vezes quando dão por si acabam por compensar exatamente com a comida. E isso faz com que, no somatório, não é? O que é que a diferença seja zero. Não, exato. Então, se a diferença é zero, a pessoa não vai ganhar. E isso leva-nos exatamente a outro ponto que é. E tu falaste e muito bem, e tu disseste isso, que é esta diferença entre atividade física e exercício físico, não é? Porque é uma coisa que nós aprendemos quando estamos a tirar o curso de especialista de exercício físico, que é exatamente esta diferença, e que há uma coisa que é atividade física, outra coisa que é exercício físico, não é? E porquê que é importante distingui-los? Porque eu posso praticar exercício físico, mas ser sedentário, não é? Eu posso, porquê? Porque não significa, por exemplo, se eu numa semana, se eu fizer 3 treinos de 30 minutos, 45 minutos, não é aquele tempo que, e se o resto do meu tempo eu passo sentado, isso não significa que eu deixe de ser uma pessoa sedentária, não é? Portanto, e aí significa que exercício físico e atividade física são coisas diferentes.
isto de exercício físico é algo que é planeado, é estruturado, não é? Portanto, é quando eu exatamente vou fazer exatamente aquele treino, vou fazer isso. A atividade física é o nosso movimento ao longo do dia, não é? Portanto, quer seja limpar a casa, por exemplo, um ponto de atividade física baixo versus um alto, é atividade física baixa, é alguém que, por exemplo, trabalha numa secretária o Aham. dia inteiro. Atividade física alta é quem trabalha, por exemplo, vamos dizer, uma enfermeira, que tem que fazer várias vezes o corredor, tem que se movimentar, tem que fazer as coisas, não é? Portanto, e aí são dois pontos, totalmente diferentes. Essa pessoa que tem uma atividade física maior, obviamente vai gastar mais calorias ao longo do seu dia. E isso é fundamental. Isso leva-nos. E E- desculpa, porque eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem o impacto que essa atividade tem no gasto, estás a ver? Porque hum, eu acho que a maioria das pessoas pensa que o que vai importar vai ser o treino, o exercício programado. Mas no fundo a diferença que vai fazer tentar aumentar a atividade ao longo dessas 8 horas de trabalho vai ser muito grande. Porquê? Porque isso acontece durante 8 horas, todos os dias, não é? Em comparação com um treino dura 45 minutos, por exemplo, não é? Claro que é uma intensidade diferente, mas é como se tu estivesses sempre a pôr o teu corpo em movimento, a mexer-se, a trabalhar mais, e às vezes esquecem-se muito do impacto que essa atividade pode fazer. E a verdade é que uma pessoa que trabalha 8 horas sentada, claro que há momentos que é inevitável, mas existe possibilidade de tentar, mesmo nessas condições, aumentar, né? Ou seja, sei lá, estar sempre a ir a fazer intervalos, por exemplo, para dar uma volta por casa, ou para ir buscar água à cozinha, ou para ir à casa de banho, ou subir e descer escadas, qualquer coisa. Que ajude a aumentar essa atividade e, por consequência, o gasto também, né? E isso tem outro efeito bastante positivo, que é na concentração do próprio trabalho, não é? Porque isso acaba por fazer com que a pessoa faça essa micropausa, Uhum. e essas micropausas está mais do que provado cientificamente que essas pequenas micropausas vão aumentar a nossa produtividade. Porque vão fazer com que eu consiga prestar muito mais atenção. Especialmente, por exemplo, eu falo mesmo de experiência própria e de mim, que tenho muita dificuldade em manter-me concentrado durante mais do que uma hora. Exato, exato. Eu tenho imensa dificuldade, rapidamente me distraio, qualquer coisa, uma mosca, distrai-me logo com facilidade. Então esse tipo de pequenas pausas, especialmente agora que também trabalho muito mais a partir de casa e na secretária, para mim são fundamentais. São fundamentais, mesmo nesse aspecto de, por exemplo, agora só puxando só um bocadinho atrás, por exemplo, na altura em que eu dava treinos presenciais, chegava ao final do dia com 15 mil passos facilmente. Yeah. Facilmente. Porquê? Porque o meu trabalho era mexer-me de um lado para o outro, no ginásio, trocar pesos, mexer pesos, tudo, não é? Portanto, eu facilmente fazia isso. De repente passo para uma vertente onde estou a 100% em casa, não é? Portanto, Certo. e na secretária, nem sequer é, por exemplo, eu ir ao escritório, porque às vezes nós irmos ao escritório temos a possibilidade de estacionar o carro mais longe ou apanhar o metro, e isso vai fazer com que eu consiga aumentar os passos. No caso de quem trabalha a partir de casa, uh, Reduz com... reduz completamente. Eu, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente que eu passei de 15 mil passos para tipo 2 mil, 3 mil. Isso é uma diferença gigante em termos de gasto calórico ao final do dia, não é? Depois também existe também essa situação de estar em casa, também temos sempre comida mais facilmente disponível, isto depois também acarreta também Exato. outras coisas, né? Mas acima de tudo, essas pequenas pausas, a mim, ajudam-me imenso, porque como eu estava a dizer, pá, eu facilmente me distraio. E então só o facto de eu, ok, fazer essa pausa, levantar-me e ir até à cozinha e andar, ok, vou ligar, por exemplo, eu faço muitas vezes isto, que é, a primeira vez que estou a contar isto, que é, por exemplo, eu levanto-me, ligo a máquina do café, venho outra vez para a secretária, vou outra vez lá, enquanto a máquina ainda está tipo a aquecer, estás a ver? Venho novamente cá, vou novamente lá, meto a chave, tiro, e enquanto o café está a tirar, eu estou a ir à secretária e estou a voltar. É isso, é aproveitar cada momento para Exato, tentar, porque sabes que exato. assim vais ter que ficar sentado na cadeira durante um bom tempo, Exato. então... Exatamente, então depois pego no meu cafezinho, vou beber o café para a sala, em pé, e depois volto, e depois dou novamente estes passos, e depois vou acrescentando aqui estes passos entre pequenas pausas. E isso ajuda-me imenso também na concentração. Fazendo aqui depois isto de volta àquilo que também nós estávamos aqui a falar, de que muitas mulheres têm essa situação de dão imensos passos e quando começam esta jornada, começam por fazer caminhadas. Um,
E está tudo bem, e está tudo bem, porque nós vemos é que, e isto há aqui uma grande diferença também mesmo a nível do homem para a mulher, porque o homem quando quer começar a perder peso, a primeira coisa que o homem pensa é eu vou treinar, eu vou para um ginásio, Uhum. não é? E a mulher é totalmente diferente. A mulher quando pensa em perder peso, pensa logo em alimentação, Dieta, exato. dieta, alimentação e caminhadas, não é? E, infelizmente ainda existe muito esta situação de que a mulher tem aqui este receio, sente-se mais ansiosa de ir para um ginásio e é perfeitamente normal, ok? Mas hoje em dia, felizmente, nós vemos já aqui uma mudança a acontecer e já vemos cada vez mais mulheres no ginásio e isso é bastante bom, especialmente na zona dos pesos. Completamente. Epá, e isso de facto é mesmo bom. Mas a mulher tem esta tendência de pensa logo em, ok, alimentação e caminhada. De facto, é exatamente por esse o ponto que nós devemos ir, mas o que é que acontece? Nós vemos é que as mulheres depois fazem exatamente este foco na alimentação, começam a comer melhor, menos fritos, o básico, que toda a gente sabe, não é? E que realmente é o que funciona. Claro, claro. É o Fazer que aquelas funciona. mudanças, né? É o que funciona, é o que funciona. Mas depois, quando se focam só na caminhada, e estando na caminhada, nós temos muitos casos também de mulheres que chegam até nós, depois de perderem 10, 15 quilos, sozinhas, só através de caminhadas, mas que depois chegam até nós e não gostam daquilo que vem aos pés. E estagnou também, né? Ou seja, E depois também é o passo em que também acaba por estagnar, não é? Porque, ora aí está, como também nós estamos a falar há pouco, das fases de perda de peso. uhum, Naquele episódio também que uma vez fizemos. E então, porque existe, porque depois deixa de funcionar. uhum. E este foco só depois nas caminhadas acaba por fazer é que as caminhadas acabam por não construir massa muscular, não é? E se há coisa que nós vemos que é muito importante para as mulheres com mais de 30 anos é o preservar a massa muscular Uhum. e até aumentar, Exato. ok? Porquê? Porque acima dos 30 anos a mulher tende a perder massa muscular com mais rapidez do que o homem. E de cada 10 anos que passam aos 40 ainda é mais acelerado, aos 50 ainda é mais acelerado, e depois quando vem a menopausa ainda é mais acelerado ainda, então o treino aí é fundamental. Não só pela parte de mobilidade, que ajuda, não é? Sentir-se cada vez mais forte, mas também a nível também mesmo do metabolismo, porque vai também impedir esse desacelerar do metabolismo. Então é muito importante as mulheres, quando que se querem focar a perder gordura, não se focarem só no número de passos. Uhum. Não nos podemos focar só no número de passos, porque as estratégias que ela estava a utilizar para perder esses 10 quilos iniciais e que funcionaram, de caminhadas e alimentação, isto se ela for bastante consistente e disciplinada, o que já sabemos que há muitas mulheres que não conseguem perder estes 10 quilos, primeiros 10 quilos sozinhas. E está tudo bem, porque é perfeitamente normal, porque é necessário aqui um compromisso muito mais forte. E é exatamente isso também que nós também fazemos no nosso programa, não é? Portanto, Uhum. sabemos que esta componente do compromisso é muito importante. E, hum, e é isso. Então, depois, essas estratégias deixam de funcionar. Então, é necessário fazer aqui outras estratégias. E só focar na parte dos passos não vai ajudar muito, especialmente na parte da construção de massa muscular, porque depois vão se sentir com mais flacidez e, portanto, não vai funcionar. Ahm, queria só fazer aqui uma ponte exatamente para outro problema que nós também vemos bastante neste tipo de situações, que é aqui o facto de nós focarmos muito no número de calorias, não naquelas que, por exemplo, nós estamos a comer, porque aquilo que nós vemos é que quando este problema surge, não é as mulheres que estão muito focadas em fazer o seu déficit calórico, mas ficam sim focadas, por exemplo, no número de calorias que o relógio gasta, Hum. ou no número de calorias que aquela embalagem tem, não é? E isto acarreta aqui um problema. Porquê? Porque até que ponto, era isso depois que eu também queria aproveitar e perguntar-te, que é até que ponto é que estes relógios e a contadores de calorias são fiáveis? Pouquíssimo. Ou seja, os estudos mostram mesmo que eles sobreestimam muito as calorias. E isto leva-nos exatamente aqui a este erro que nós vemos, que é a ilusão de que os relógios, estes contadores de calorias, portanto, funcionam exatamente bem, não é? Portanto, até que ponto é que isto é fiável? Uhum. Até que ponto é que isto é fiável? Não muito, não muito, Filipe, porque imagina,
o que os estudos mostram também é que a maioria dos relógios se sobreestima, ou seja, vai sempre dizer que gastamos mais do que aquilo que realmente gastamos. Exato. E ainda é uma percentagem boa, tipo 20 a 40%, e então é uma diferença grande, não é? E portanto, imagina o que é nós estarmos a seguir o nosso dia guiando-nos por esses valores que são pouco fidedignos, não é? Qual é aqui a questão? Há várias, não é? Mas uma delas, por exemplo, é o facto de muitas pessoas que utilizam esses relógios e utilizam isso como orientação, um, depois acabam por se permitirem um bocadinho mais no sentido de, eu sei que gastei 500 calorias, então eu posso comer 500 calorias, por exemplo, ou posso comer 400 calorias, o que é que seja, né? E isto acaba por perder todo o efeito que é o treinar e o estares em déficit calórico. Porquê? Porque se tu vais estar sempre a treinar e a comer de acordo com aquilo que gastaste no treino, mais uma vez o resultado não aparece, porque não vai existir déficit calórico, não é? E então isso acaba por ser um problema muito grande. Para não falar que é um bocado aquela sensação de controle falsa. Porquê? Porque a pessoa fica a achar que está a controlar bastante aquilo que come e aquilo que gasta e que sabe exatamente tudo o que está a acontecer, que no fundo não é a realidade, não é? E depois imagina, depois lá está, traz muita frustração porque, então quer dizer, o meu relógio diz-me que eu gasto 400 calorias. Porquê é que eu não estou a perder peso? Yeah. Não é? Porquê é que eu não estou em Um déficit treino calórico? tão, não foi um treino tão intenso, tem Uhum. aqui tipo não sei quantas calorias que eu Não é? gasto, porquê que isto não acontece? E traz essa sensação de controle que na verdade não é real e que depois, como os resultados não acompanham os valores que aparecem lá no relógio, traz muita frustração. Muita. E é isso. E depois nós temos aqui duas taxas de erro que, juntando uma à outra, vai dar a asneira, que é, nós já sabemos que existem os rótulos também, não são, não é? Portanto, tem uma margem também que podem ter de erro. Eu, se não me engano, acho que é 20%. Os rótulos que é? As rótulos de tabelas nutricionais que existem Nutricionais. podem ter até um erro, ou era, Eu me lembro da percentagem. acho que era algo assim, ou era 20 ou era 10%, podem ter Uhum. um erro até 10% ou 20%. Mas imagina, então, uma situação em que num treino os relógios calculam 20 a 40% a mais do que na realidade é. Exato. E as tabelas nutricionais que nós vemos às vezes de um chocolate ou etc. podem estar ali tipo com uma margem também de erro. E essa margem de erro, as pessoas que fazem, nunca é para cima, não é? Por norma é sempre para baixo daquilo que eles estimam, não é? É óbvio. Que ajuda. Exatamente. Então, portanto, aqui estamos a dar um tiro no próprio pé com estas duas questões, não é? Porque, ok, eu vou estar aqui a treinar, a achar que queimei 500 calorias, depois pego, sei lá, numa barra de chocolate ou no que for e vejo tipo, são 200. Ok, então, mas são 200, eu fiz o meu treino, foi de 500, então pode ser. Pois, mas na realidade se calhar vamos a ver e depois a pessoa vai e tipo, mas eu não estou a perder peso, porque é que eu não estou em déficit calórico? Uhum. Pois, porque também estamos a fixar. E vamos a ver, quer dizer, o nosso corpo é uma cena que todos os dias ele é estudado. Uhum. Todos os dias ele é estudado. Nós não sabemos tudo sobre o nosso corpo. E todos os dias ele é estudado. E vamos ser sinceros, quer dizer, nós achamos que é um relógio de 200, 100 euros Não que faz. toca no nosso pulso, que vai conseguir calcular a quantidade de calorias que eu gasto. Ui. Não é assim, não é? Aliás, nós temos que uma das formas mais fiáveis de ver isso é um exame que custa milhares de euros, não é? E porquê? Porque é uma máquina que é extremamente bem desenvolvida, não é? Estamos a falar que é densocalometria, se não me engano o nome, densocalometria, que é basicamente a pessoa que fica dentro de uma sala. O de calcular as Exatamente, calorias. exatamente. Yeah. A pessoa fica dentro de uma sala e eles vão calcular a diferença que há de calor entre aquela pessoa até chegar à temperatura do ambiente. Pá, e só esse exame aí é que nós conseguimos ter uns dados mais fiáveis sobre o que é o nosso dispêndio calórico. Uhum. E portanto, não vai ser. Essa é uma estimativa, exato. Tudo o resto é uma estimativa, não é? Portanto, é tudo através de cálculos e contas. E isso acaba por fazer com que as pessoas também fiquem cada vez mais fixadas exatamente nas calorias que o relógio gasta e etc. E isso leva sempre a esse pensamento de, ok, não, mas espera aí, que eu gastei 500 calorias no treino,
ok, este chocolate é este, então vou comer. E isto leva a este processo de sabotagem da própria pessoa, porque está constantemente nesta situação de, ok, eu vou comer as calorias que eu gasto, Yeah. não é? É isso, e depois é esse ciclo de compensação, né? De género, que pode ir pelos dois lados, ou é tanto eu treinei isto e gastei isto no treino, então posso comer isto, como também eu comi e agora tenho que tentar gastar as mesmas calorias daquilo que eu comi, É exato. não é? E depois entram sempre neste ciclo, e pronto, e não estão a utilizar o treino da melhor forma, não é? Estão a utilizar como uma forma de castigo, punição ou de permissão para comer alguma coisa. Que é um ciclo que não é nada interessante, porque isto lá está, ou seja, depois anos e anos disto depois pode levar a um comportamento alimentar muito mais perturbado. Mas pronto, é isso, acaba por ser uma falha grande na forma como se vê esses relógios e a forma como nós depositamos todas as nossas apostas nas calorias que vão aparecer lá, e que depois mudamos a nossa forma de comer de acordo com o que aparece nesse ecrã, por exemplo. E até a nossa forma de treinar. Completamente. Porquê? Porque eu começo a ver que, peraí, eu vou fazer um treino de força e o treino de força gasta 200 calorias. Mas eu vou fazer por uma corrida um treino de cardio e no mesmo tempo gasta-me 500. Então vou só fazer cardio. Então o cardio é que é melhor, não é? Yeah. E a pessoa começa a mudar o treino que vai fazer só em prol das calorias. Isto, Uhum. por exemplo, às vezes também acontece muito com as mulheres, que é as aulas de grupo que vão Hum. e começam a ir fazer só aquelas aulas de grupo que queimam mais calorias. Então deixam para lá aquelas que não queimam tanto. Uma aula, por exemplo, de pilates e não sei o quê, acabam por desistir e não vão e começam a focar só naquelas que gastam mais. Cyclings, pumps e etc. Portanto, quê? Porque gasta mais, então pensam tipo, não, é isso, é que me vai queimar mais gordura. Uhum. Mas se calhar não é exatamente o que é que a pessoa está a necessitar nesse momento. E ela própria começa-se a auto-prescrever baseando-se nas calorias de um relógio. Não é? E portanto acabamos por, tal e qual como tu estavas a dizer, que fazemos essa escolha, mas na parte do treino que isso também acontece. Quando é que é aqui o perigo disso? É eu deixar de lado o treino, por exemplo, de força, que é um treino que não gasta tantas calorias no momento em si, mas que é um treino que é fundamental para o aumento de massa muscular e para a preservação de massa muscular. Coisa que, como eu já disse aqui, é fundamental para uma mulher com mais de 30 anos que quer perder peso. E que quer perder peso não só, e que quer atingir mais longevidade e qualidade de vida. Claro. Não é? Portanto, não é só longevidade, é qualidade de vida. E portanto, aí já deixa de ser algo não, eu só quero fazer isto porque é o que queima mais calorias. Ok, mas a longo prazo não vai ser a estratégia mais inteligente. Porque depois vou ter flacidez, porque depois o cardio também não utiliza muito massa muscular. O que é que acontece? Se eu não utilizo muito massa muscular, o meu corpo, se eu não estou a fazer treino de força, e se ainda estou a aumentar bastante o meu dispêndio calórico, eu vou perder massa muscular. Logo vou ficar com flacidez. Não é? Eu vou ficar cada vez mais fraca. Não é isso que a mulher quer. Não. Então é exatamente esse o ponto, em que muitas vezes também nós temos de focar-nos o foco do treino não pode ser queimar calorias. Não pode ser. Yeah. Não pode ser. Não faz sentido. O foco do treino é cada treino tem um foco diferente. Yeah. As aulas de Pilates têm o foco de melhorar a nossa estabilidade, melhorar também a nossa noção corporal, melhorar a nossa flexibilidade, a nossa mobilidade. O treino de força não faz isso. O treino de força tem as suas vertentes, que é treinar a parte da musculação, treinar, fortalecer os músculos, melhorar a postura. É exatamente para isso que ele serve. O cardio tem a sua função de melhorar a sua capacidade cardiovascular. E é isso é que nós temos que entender, que o treino não serve para queimar calorias. O treino não serve para queimar calorias. O treino serve sim, é que cada treino tem o seu objetivo. Yeah. E depois o que é que temos que fazer? Se temos essa pessoa, nós temos que alinhar o treino que ela quer de acordo com o objetivo dela. Se é uma pessoa que está mais focada em melhorar a sua capacidade cardiovascular porque quer fazer uma corrida ou algo deste género, ok, então é exatamente esse o treino que lhe vamos prescrever. Mas se é uma pessoa que tem dores constantes e sente que precisa de melhorar a sua mobilidade e tem falta de força, então é a união destes dois. E portanto é encontrar aqui exatamente o objetivo e não fazer o treino à base de ser o treino para queimar calorias, não é? Porque não vai funcionar a longo prazo.
Completamente. Eu acho que é mesmo isso, e é interessante dizer isso porque ouvimos muito pouco já se falar do treino dessa forma, de eu treino musculação porque o meu objetivo é crescer músculo, ficar tonificada, melhorar a minha postura, ou eu vou fazer cardio hoje porque eu quero treinar para uma corrida, ou sentir que consigo respirar melhor e ter uma resistência maior. Está tudo muito envolto de eu tenho que treinar para gastar o máximo possível, porque em conjunto com a comida, assim, é a única forma que eu consigo perder ou aumentar, não é? Parece que o objetivo nunca é aquilo que o treino nos dá mesmo, mas sim o que conseguimos alcançar, por exemplo, em termos de peso ou de, não é? De imagem física, vamos por assim. Exato. Bom, então isso leva-nos exatamente aqui a este ponto. O que eu te queria perguntar é, ok, então onde é que a mulher então se deve focar se o objetivo é perder gordura? Nós já demos aqui algumas pistas ao Sim. ter episódio. E falamos Mas- imenso sobre isto também. Então, mas primeiro ponto, déficit calórico, não é? Garantir que a alimentação está a ser adequada tendo em conta o exercício que faz. O treino de força é muito importante, tal como falaste há pouco. Até porque, e tu entraste um bocadinho por aí, que é, ou seja, é saberem que quando existe mais músculo connosco, dentro de nós, no nosso corpo, nós gastamos mais energia para o manter, ou seja, o nosso metabolismo fica mais acelerado, que é esse o nosso objetivo também quando estamos num processo de emagrecimento, é conseguir gastar mais. Gastar mais também de uma forma natural e não só acrescentando sempre mais em exercício, não é? É tornar o nosso corpo mais eficiente. E portanto, déficit calórico, treino de força, priorizar, por exemplo, proteína, para que isso tudo aconteça é muito importante, porque estando num déficit calórico, nós vamos ter a fome um bocadinho superior, porque é normal, estamos a dar menos ao corpo do que aquilo que ele precisa, e então para nos ajudar com a saciedade, a proteína é muito importante, a fibra é muito importante, mas também para permitir que haja esse aumento de massa muscular. Pá, e acima de tudo, ter uma estrutura, ok? Ter um plano, ter um plano, como quem diz, ter um planeamento, perceber bem o que é exato. que vamos comer, preparar as nossas semanas, garantir que nos vamos nutrir bem, que temos todas as refeições que precisamos. Ahm, Portanto, eu diria que esses são os principais pilares. Claro, depois sono, hidratação, etc., mas são muito importantes estes que falei aqui. É, top. Eu aqui acrescentaria que, por exemplo, em relação à parte do treino, o treino de força aqui acaba com ter que vir como uma prioridade, e mesmo exatamente por aquilo que nós já temos falado. O movimento diário tem de ser um não negociável, não é? Portanto, também Certo. tem de ser não negociável. Movimentar-me mais ao longo do dia, estacionar o carro mais longe, ir de escadas e não apanhar os elevadores e, portanto, mover-me aqui ao longo do dia, tal e qual como também nós já falámos. E é isso, e entender que para quem nos está a ouvir que já perdeu algum peso só com caminhadas e de facto decidiu melhorar aqui um pouco a alimentação ou decidiu cortar aqui algumas coisas, é entender que agora não é a fase em que eu tenho que fazer só mais disso. Hum. Já não é essa a situação, não. Eu tenho é que fazer bem feito, tenho é que melhorar, tenho que ter exatamente isto que nós estamos aqui a falar, deste planeamento, desta estrutura, de pensar exatamente aqui a longo prazo e não pensar exatamente só naquele momento em si. Pois, até porque o corpo também se habitua. Imagina, até no treino de força, por exemplo, se eu estou a fazer com 30 quilos durante muito tempo, chega uma altura que esses 30 quilos já não trazem o estímulo que antes traziam. A mesma coisa com as caminhadas, né? Chega uma altura em que já não é um estímulo suficiente para o corpo conseguir continuar a trazer resultados e, portanto, é importante introduzir aí o treino de força, sim. Exato, é isso, é a tal situação, por exemplo, ok, estes 30 minutos de caminhada que eu fazia ao início davam um estímulo muito grande, porque eu não tinha nada, mas depois vai chegar a uma altura em que vai estabilizar, e aí que eu vou fazer o quê? Vou começar a fazer 1 hora, e depois vou começar a fazer 2 horas, depois vou começar a fazer Exato. 4 horas por dia, quer dizer, já não é, mais já não vai dar mais, já não vai dar mais aí, não é? Sim. A única coisa aí que vai dar mais é mais frustração Olha, da pessoa. isso é uma das coisas que eu falo muitas vezes com elas também, quando, por exemplo, porque nós pensamos sempre, eu quero continuar a perder, então eu vou continuar a baixar as calorias. E a verdade é que não tem que ser só isso, né? Ou seja, senão daqui a nada eu estou-te a dar calorias Exato. que nem é aquelas que o teu corpo precisa só em repouso. Também vamos pensar em aumentar a tua atividade física, né? Ok, estás a ficar quanto tempo parado? O que é que dá para fazer para aumentar?
não é? Que exercício é que consegues fazer? Consegues fazer com mais intensidade, mais, não é? E isso é muito importante porque só de uma das formas não dá, se não chega a uma altura que tu limitas aquilo que consegues mexer ali naquele aspecto. Yeah. Portanto, isso acaba por ser bem importante, sim, sem dúvida. Muito obrigado por estares desse lado. Meninas, e se tu queres uma abordagem de treino, nutrição e terapia, um acompanhamento completo para de facto teres esta transformação, basta apenas comentares ou enviares a mensagem com a palavra FIT, que nós vamos ver se te conseguimos ajudar. Muito obrigado por estares desse lado, até ao próximo episódio.